A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez, logo cedinho, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E como foi dito na terça-feira passada, onde nós pudemos falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, nessa manhã falaremos um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, teremos uma visão panorâmica sobre o Evangelho de Marcos. Vamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus que possa estar conosco, que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor dá de fazer. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, ó Deus, de ler a Tua palavra, Senhor Deus. Rica oportunidade é essa, Pai, que muitos não têm, Deus. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa tocar em nossa mente, nosso coração, Deus, nos trazendo a revelação, Pai, nos esclarecendo, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos levar a querer aprender um pouco mais do Senhor a cada dia, Senhor Deus, em oração, lendo a palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa estar a cada dia conosco, em nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, que vamos meditar um pouquinho na Tua palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de Marcos, ele tem algumas peculiaridades, né, como cada um dos evangelhos tem, e é o que nós iremos falar nessa manhã. O Evangelho de Marcos tem a seguinte sentença: o Evangelho de Marcos apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para dar a vida em resgate por muitos. A palavra-chave do Evangelho de Marcos é servo. Apresenta Jesus Cristo como o servo, né, com S maiúsculo. A data provável que foi escrito esse evangelho é 55 a 65 depois de Cristo. E a fonte seriam os relatos do apóstolo Pedro. Aí nós temos então aqui que a principal aplicação: assim como o Filho do próprio Deus veio para servir, ensinar, ajudar, curar, libertar e sacrificar-se, assim também devemos dedicar a vida para servir a Deus e ao próximo. Quem escreveu esse livro? João Marcos, Atos 15, 37, é o autor desse evangelho. João era o seu nome hebreu, Marcos o nome latino. A mãe de Marcos, Maria, nascida aparentemente em uma família rica, era uma pessoa proeminente na igreja de Jerusalém, conforme Atos 12, 12. O apóstolo Pedro chama Marcos de filho, em 1 Pedro 5, 13. Talvez como forma de sugerir que ele tenha conduzido Marcos ao Senhor e estava com ele quando escreveu a sua primeira epístola. Marcos viajou para Antioquia na companhia de Paulo e seu primo Barnabé, na primeira viagem missionária. Marcos ajudou Paulo durante o período em que esteve em prisão domiciliar em Roma, conforme Colossenses 4:10. Na Panfilha, desertou e foi objeto de discussão entre Barnabé e Paulo. Atos 15, 36, 40. Vamos estar lendo. Atos 15, 36, 40. A respeito da discussão entre Barnabé e Paulo por causa de Marcos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Paulo e Barnabé chegaram a se separar por causa de João Marcos, né? Barnabé queria levar João Marcos e a Paulo não queria levar João Marcos, porque ele tinha abandonado, né, a missão. E aí então Barnabé levou consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O detalhe aqui é que Paulo, né, não quis levar João Marcos porque ele tinha abandonado a obra em determinado tempo. E então Barnabé acabou levando Barnabé acabou levando a João Marcos.
E Paulo então seguiu com Silas. E como a obra de Deus, né, nada pode parar a obra de Deus, e acabou sendo bênção isso aí. Porque ficou Barnabé e João Marcos para um lado, Paulo e Silas para o outro, e ambas as duplas pregando o evangelho, ambas as duplas levando, né, a nova do reino de Deus. Nada pode parar aquilo que Deus tem planejado. Aquilo que poderia ter sido um problema acabou se tornando em bênção, porque as duas duplas separadas acabaram ali divulgando as coisas do reino de Deus. E aí você pode estar pensando, mas Manutinho, como é que é isso? Como é que você sabe que nada pode parar as coisas do reino de Deus? Eles não separaram? Mas a própria palavra de Deus, ela também fala que durante a segunda prisão em Roma, Paulo pediu a visita de Marcos, como está lá no livro de 2 Timóteo 4,11, que nós vamos ler agora. 2 Timóteo 4,11. Está escrito assim: somente Lucas está comigo, toma contigo e traze-o. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, mesmo Paulo, que não quis trabalhar com João Marcos lá no passado, quando ele está preso, ele pede a presença de João Marcos e ele diz que me é muito útil ao ministério. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que trabalha nas coisas que para nós são improváveis, né? Quem diria que Paulo, aquele que tinha preterido, né, a João Marcos, tempos depois chama João Marcos e fala que ele é muito útil na obra. E aí fica também uma questão que nós devemos pensar nessa manhã. Muitas das vezes nós nos sentimos frustrados porque não estamos fazendo aquilo que Deus preparou para nossas vidas. E dentro dessa palavra, eu me lembro de ontem, né? Levei meu filho a futebol e ele está acostumado a jogar na frente, marcando o gol. E aí, como ele viu que o time dele estava um pouquinho fraco, ele abriu mão da sua missão, né? Que é marcar gol, que é jogar lá na frente, que é estar ali incomodando a zaga adversária. Ele recuou e foi para a zaga para ajudar o time. Só que a missão dele não era aquela de ser zagueiro, mas sim de marcar gols. E acabou que no decorrer do jogo, o seu time acabou perdendo. E o que gerou nele grande frustração. Não porque o time perdeu, mas sim porque ele não estava no local onde era para ele estar. E eu sinto aqui que, olhando, analisando aqui, a gente vê que João Marcos, né, embora tivesse abandonado em princípio o seu ministério, né, tivesse abandonado a Paulo e Barnabé, João Marcos depois caiu em si e voltou para a obra. Tanto é que Paulo, né, diz que ele me é muito útil no ministério. Então, muitas das vezes, nos sentimos frustrados e decepcionados, não apenas porque perdemos, mas sim porque não estamos fazendo aquilo o qual Deus nos chamou para fazer. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, e que você e eu possamos ouvir a voz do Senhor. Então, até terça-feira que vem, onde estaremos tendo uma visão panorâmica a respeito do livro de Lucas. Vamos estar orando nesse momento, encerrando essa parte de hoje. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, de aprendermos um pouquinho mais de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mas pedimos a Deus que a cada dia, Pai, Senhor, venha nos incomodar para lermos a Palavra, Senhor Deus, para que possamos estar no centro da Tua vontade, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, assim como o Senhor tocou no coração de João Marcos, ó Deus, que tinha abandonado a obra, e ele voltou e foi muito útil ao ministério de Paulo, e foi muito útil, Senhor Deus, à obra do Senhor, inclusive escrevendo um dos evangelhos, ó Deus amado.
Que possamos também, ó Deus, ser aproveitados pelo Senhor, que possamos ser úteis, Pai, na Tua obra, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada um que pôde estar conosco nessa manhã, Senhor Deus, pois nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus de perto, mas que o Senhor também é Deus de longe. Assim como o Senhor está me abençoando essa manhã, o Senhor também pode abençoar essa pessoa que está assistindo, que está cultuando ao Senhor juntamente comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Nosso projeto Sábado com o Pai, nesse sábado, vai ser bênção, às 6 horas da manhã, aqui no Instagram, o Pai do Eliseu, e também no YouTube, depois, o Pai do Eliseu. Vai ser bênção. Que Deus abençoe aí a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Forte abraço.